Você já percebeu como qualquer segundo de silêncio parece desconfortável demais? Como se ficar sozinho com os próprios pensamentos por alguns minutos fosse mais pesado do que qualquer barulho ao redor. Você pega o celular sem nem perceber. Liga alguma coisa na televisão, abre outra aba, responde algo que nem era urgente. Tudo para não ficar ali, parado, ouvindo o que está dentro de você. E talvez você chame isso de distração, de rotina, de hábito moderno. Mas, no fundo, existe uma outra coisa acontecendo. Existe uma fuga silenciosa acontecendo todos os dias. O silêncio não é só ausência de som. Ele é ausência de distração. E é exatamente isso que incomoda. Quando você acorda e o quarto ainda está quieto, existe um pequeno intervalo antes do mundo começar. Antes das mensagens, das notificações, das obrigações. É um espaço curto, quase imperceptível. E nesse espaço, existe uma pergunta que você evita ouvir. Não é uma pergunta clara, formulada em palavras. É uma sensação. Uma leve tensão no peito. Um pensamento que começa a se formar e você corta antes de terminar. Você levanta rápido demais. Vai direto para o automático. No trabalho, existe aquele momento em que você termina uma tarefa e fica alguns segundos olhando para a tela. Sem digitar. Sem clicar. É um intervalo vazio. E, de novo, algo começa a surgir. Uma insatisfação leve. Um questionamento sobre o que você está fazendo ali. Uma comparação com o que você imaginava para si anos atrás. Mas antes que isso ganhe forma, você encontra outra tarefa. Outra urgência. Outro motivo para continuar ocupado. Porque o silêncio começa a ensinar. E você não quer a lição. Existe um tipo específico de silêncio que dói mais. É o silêncio depois de uma discussão. Quando a casa fica quieta demais. Quando ninguém fala nada, mas tudo foi dito. Nesse momento, você sente a responsabilidade. Sente o peso das palavras que escolheu. Sente o que poderia ter feito diferente. E é desconfortável demais assumir isso. Então você pega o celular. Liga a televisão. Sai para caminhar. Qualquer coisa que reduza o volume do que está dentro. Mas o que está dentro não desaparece. Só fica mais distante. Há também o silêncio da espera. Esperar uma resposta. Esperar uma oportunidade. Esperar uma mudança que não vem. Esse silêncio parece impotência. Parece que você não tem controle. E talvez seja isso que mais incomode, perceber que nem tudo depende de você. Que há limites. Que há coisas que simplesmente não acontecem no seu tempo. No meio da rotina, você aprendeu a preencher todos os espaços. Fila no banco. Fila no mercado. Elevador. Trânsito. Sempre algo tocando, rolando, piscando. Você não se permite estar presente naquele intervalo. Porque, se permitir, algo começa a aparecer. Um cansaço que não é físico. Uma frustração que você vem empurrando há meses. Uma sensação de que está vivendo no automático. E talvez você esteja. O silêncio expõe o que a correria esconde. Quando você finalmente para, mesmo que por poucos minutos, percebe que anda mais irritado do que gostaria. Que anda respondendo no impulso. Que anda dizendo a tanto faz para coisas que importam. Mas enquanto está ocupado, você consegue ignorar isso. Consegue fingir que é só estresse passageiro. O problema é que aquilo que você evita olhar começa a controlar você de maneira invisível. A impaciência que você não reconhece vira rigidez nas relações. A frustração que você não admite vira sarcasmo. A insegurança que você não encara vira necessidade de controle. E tudo isso cresce no barulho. Cresce na distração. O silêncio, por outro lado, interrompe essa expansão automática. Ele coloca você frente a frente com aquilo que você tem sido. E isso é difícil.
Porque não é confortável perceber que você está repetindo padrões. Que está reagindo sempre do mesmo jeito. Que está adiando decisões importantes. Que está esperando que o tempo resolva coisas que exigem postura. No silêncio, você percebe que tem tentado controlar demais o que está fora, justamente porque evita organizar o que está dentro. Existe um momento muito específico, geralmente à noite, quando tudo desacelera. Você termina o dia. As luzes estão mais baixas. A casa está mais quieta. E, por alguns segundos, você sente uma espécie de vazio. Não é tristeza profunda. Não é desespero. É um vazio leve, mas insistente. É como se algo estivesse faltando. E você tenta preencher rapidamente. Mais um vídeo. Mais um episódio. Mais algumas mensagens. Mas aquele vazio não era para ser preenchido. Era para ser ouvido. O silêncio começa a mostrar onde você está negligenciando a si mesmo. Mostra que você diz que quer mudança, mas continua tomando as mesmas decisões. Mostra que você reclama de falta de tempo, mas entrega horas para distrações que não acrescentam nada. Mostra que você se sente perdido não porque o caminho não exista, mas porque evita parar para escolhê-lo. É mais fácil continuar andando sem direção do que parar e admitir que precisa recalcular. O silêncio exige responsabilidade. E responsabilidade pesa. Ele não grita. Não acusa. Não humilha. Apenas revela. Revela que algumas relações estão sendo mantidas por medo da solidão. Revela que certas escolhas profissionais estão sendo sustentadas apenas pelo medo da incerteza. Revela que você anda mais preocupado com parecer estável do que realmente estar em paz. E quando você percebe isso, surge uma vontade imediata de fugir novamente. Porque reconhecer é o primeiro passo para mudar. E mudar exige esforço. Exige desconforto. Exige abrir mão de justificativas antigas. Talvez por isso você evite tanto o silêncio. Porque, no fundo, sabe que ele não vem vazio. Ele vem carregado de verdade. Mas existe algo curioso. Quando você finalmente decide ficar ali, sem fugir, sem preencher, sem anestesiar, o silêncio começa a perder a agressividade. Ele deixa de parecer ameaça e começa a parecer espaço. Espaço para reorganizar prioridades. Espaço para admitir erros sem se destruir por eles. Espaço para entender que você não precisa resolver tudo de uma vez. O silêncio não exige pressa. Ele desacelera você. E talvez o que mais te ensine seja justamente isso: você não precisa responder tudo imediatamente. Não precisa reagir a cada provocação. Não precisa decidir sob pressão constante. No silêncio, você aprende a esperar sem ansiedade. Aprende que nem toda emoção precisa ser expressa no mesmo minuto em que surge. Aprende que algumas dores diminuem quando você para de lutar contra elas. Você começa a perceber padrões com mais clareza. Percebe que aquela sensação recorrente de insatisfação aparece sempre após certos tipos de decisão. Percebe que determinados ambientes drenam sua energia. Percebe que algumas conversas sempre deixam um gosto amargo. Sem silêncio, tudo isso se mistura. Com silêncio, tudo se organiza. E, aos poucos, você entende que o desconforto inicial não era inimigo. Era sinal. Sinal de que algo precisava de atenção. Talvez você esteja cansado não pelo volume de tarefas, mas pela ausência de momentos honestos consigo mesmo. Talvez esteja frustrado não porque a vida está errada, mas porque você não tem escutado o que realmente quer. O silêncio não vai trazer respostas mágicas. Ele não vai resolver seus problemas automaticamente. Mas ele vai mostrar onde você está sendo incoerente. Onde está sendo duro demais. Onde está sendo permissivo demais. Onde está sendo ausente. E essa clareza muda tudo. Não porque transforma sua vida da noite para o dia, mas porque transforma sua postura diante dela. Quando você para de fugir do silêncio,
Começa a agir com mais intenção. Começa a escolher melhor suas palavras. Começa a dizer a não a quando necessário. Começa a aceitar limites com menos revolta. Você percebe que parte da sua ansiedade vinha da tentativa constante de escapar de si mesmo. E talvez o mais difícil de admitir seja isso: o silêncio que você evita é o que mais te ensina, justamente porque ele mostra o que você tem evitado aprender. Ele ensina paciência quando você quer controle. Ensina humildade quando você quer estar certo. Ensina responsabilidade quando você quer culpar o ambiente. Ele ensina que nem tudo é urgente. Que nem toda emoção é definitiva. Que nem todo pensamento é verdade absoluta. Mas para aprender, você precisa ficar. Precisa suportar os primeiros minutos de inquietação. Precisa resistir ao impulso de pegar o celular automaticamente. Precisa permitir que o pensamento termine, mesmo que ele doa. Talvez hoje, quando o dia desacelerar, você perceba aquele mesmo vazio leve de sempre. A mesma vontade de preencher. A mesma inquietação silenciosa. E talvez, só talvez, você escolha não fugir dessa vez. Não para encontrar uma resposta extraordinária, mas para ouvir algo simples que vem sendo abafado há tempo demais. Porque no fundo, você já sabe que existe algo ali esperando ser reconhecido. E o silêncio não vai embora. Ele apenas espera você parar.